Amados irmãos e irmãs, continuamos a narrativa do Evangelho de São Marcos e hoje vimos neste trecho, nesta perícope que a Igreja nos coloca, nesta Santa Missa, que Nosso Senhor era seguido por muita gente pelas coisas que fazia. Jesus, nós meditamos bastante neste tempo do Natal, veio ao mundo, se encarnou, se fez homem com uma finalidade. Veio ao mundo para nos salvar. Deus veio ao mundo para libertar-nos das algemas do pecado, para nos salvar das garras do demônio, para nos colocar diante, de novo, na possibilidade de nos salvar, para abrir as portas do céu para nós. E por isso Jesus realizava muitos sinais. Jesus curava, Jesus ressuscitava alguns mortos, Jesus devolvia movimentos aos paralíticos, visão aos cegos, audição aos surdos, devolvia aos mudos a possibilidade de falar. Nosso Senhor curava, porque essas doenças às quais essas pessoas eram acometidas o tempo todo, são sempre um distúrbio, algum mal acometido dentro da obra criacional de Deus. E os milagres de Jesus são o fato de que Nosso Senhor quer restituir novamente a originalidade das coisas. Deus nos fez bons, por isso toda deficiência torna-se um defeito naquilo que é o normal das coisas. Uma pessoa que não vê, o cego, o deficiente visual, tem algo de imperfeito, ou seja, a sua visão está atrapalhada ou totalmente ou parcialmente. Jesus, quando restitui a visão ao cego, Jesus quer devolver a ele a originalidade das coisas. Os milagres são uma intervenção divina na humanidade, não para mudar a realidade, mas uma intervenção divina na nossa realidade para devolvê-la ao seu caráter original. Todo milagre é isso. Os milagres que Deus realiza na história da humanidade não são intervenções para mudar a realidade, mas são intervenções para devolver à realidade aquilo que lhe é original, aquilo que lhe é característico, aquilo que nós perdemos. Que alguém tenha movimento é natural, é normal que alguém seja assim. O deficiente, o paralítico, que é incapaz de se movimentar, incapaz de movimentar as suas pernas, sofre de um problema, sofre com uma imperfeição. Jesus, quando cura o paralítico, devolve a ele a característica original de todo ser humano, que é poder se movimentar. A mesma maneira com os surdos, a mesma maneira com os mudos, com os cegos. O ápice de toda a ação de Nosso Senhor nesse mundo foi instituir a Sagrada Eucaristia, dar-nos o seu próprio corpo como alimento, dar-nos o seu próprio corpo como fundamento, como razão, como substância, para que nós conseguíssemos trilhar o caminho da santidade. Mas a Eucaristia é o corpo perfeitíssimo de Nosso Senhor, dado como substrato, como alimento, para que nós, na nossa imperfeição, pudéssemos crescer na intimidade com Ele e nos tornar cada vez mais semelhantes ao seu corpo perfeitíssimo. A Eucaristia, que é o maior milagre de Nosso Senhor, deixar-nos o seu corpo para nós, a sua vida divina, para que nós tomássemos dela, é um milagre que Nosso Senhor realizou para que nós pudéssemos ser mais, desculpe a redundância, mas mais perfeitos, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar ao entrarmos em contato com o seu Santíssimo Corpo, com o seu corpo que é modelo, com o seu corpo que é exemplo, que nós, ao entrarmos em contato com a Eucaristia, nos tornemos cada vez mais iguais a Deus. Essa é a finalidade de todo o processo de salvação. Nós já meditamos bastante sobre isso.
desde o dia 1º de janeiro até aqui. Salvação, santificação é o processo de deificação do ser humano, né? Deus vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Mas isso também não é algo estranho, porque ser semelhante a Deus está no centro da natureza humana. Ser cada vez mais iguais a Deus não é algo extraordinário, porque é aquilo que está no mais íntimo do fundamento da natureza humana. Porque Deus, quando nos criou, Deus nos criou à sua imagem e segundo a sua semelhança. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. É por isso que a santidade não é algo extraordinário. A santidade deveria ser o ordinário, deveria ser o comum, deveria ser o normal. O pecado entrar no mundo, sim, isso é extraordinário, porque isso fugiu dos planos de Deus. Que o pecado tenha entrado no mundo, isso precisa ser extraordinário, fora do comum, porque isso Deus não quis. Isso não passou pelos planos do Criador para nós. Deus nos quer santos, Deus nos quer no céu, Deus nos quer com Ele, na sua vida perfeitíssima, habitando a sua morada, que é o céu. Por isso, nós precisamos lutar para alcançarmos esse estado, né, que São Paulo chama de a estatura de Cristo. Nós precisamos crescer na intimidade com Jesus para progredirmos no caminho espiritual e assim alcançarmos a estatura de Cristo, de São Paulo, para podermos viver a sua vida. Agora, isso não é possível se nós não desejarmos, se nós não buscarmos, se nós não querermos, né, ir até Jesus. No Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, as pessoas que estavam doentes, ou seja, aquelas que viviam algum tipo de imperfeição, se jogavam em Jesus, diz o Evangelho. Isso é interessante, a expressão que São Marcos usa, porque é justamente isso. São Marcos diz: todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre Jesus para tocá-lo. Não é uma questão somente de vê-lo, de saber que ele está ali. Não, é uma questão de uma intensidade de busca de Jesus, que quando Jesus passava, eles se jogavam em Jesus. É essa expressão que o Evangelho coloca no versículo 10 do 3º capítulo de São Marcos. Quando viam Jesus, aqueles que sofriam de algum mal se jogavam sobre ele, para ter a possibilidade de tocá-lo. Como não lembrar, nesse episódio, da passagem da mulher hemorroísa, né? Certa ocasião, Jesus, passando por um vilarejo, por um povoado, tinha uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia que não estancava por nada no mundo, né? Tinha passado por todos os médicos possíveis, ninguém curava a hemorragia daquela mulher. E Jesus estava no meio de uma multidão de gente, passando pela multidão, e todos tocavam Jesus, todos queriam ir até Jesus. E aquela mulher se esforçou por furar, né, a multidão ali, por entrar no meio das pessoas, até conseguir tocar no manto de Jesus. E quando ela toca, Jesus percebe. E Jesus olha para os discípulos e diz: alguém me tocou. Os discípulos: Jesus, está todo mundo te tocando, né? Você está no meio de uma multidão, está todo mundo te tocando. Como você diz alguém me tocou? Mas Jesus percebe que alguém tocou ele diferente. Alguém tocou ele com fé, porque buscava verdadeiramente a cura da sua imperfeição, dessa doença que a tomava por 12 anos. Humanamente falando, ninguém mais conseguia fazer nada por ela. Mas ela quis se jogar, né, como os do Evangelho de hoje, em Jesus. Furou a multidão, né? Se ela fosse alguém que não tivesse tanta fé, talvez ao ver a multidão não quisesse encarar, né? Não vou chegar até ele mesmo, tem muita gente o rodeando.
Mas a fé daquela mulher fez com que ela entrasse na multidão, se jogasse e tocasse em Jesus, e fez com que Jesus percebesse o seu toque. No meio de tantos toques, Jesus diz: alguém me tocou. Senti o poder sair de mim. Alguém tocou em mim, com fé, com verdadeira esperança, com amor. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados também, nesta vida em que nós somos o tempo todo enfrentados pelo demônio, por suas tentações, pelas obras demoníacas, a termos nosso Senhor como nossa razão. A Eucaristia, que Ele nos deu como um grande presente, um dom, o seu próprio corpo perfeitíssimo, que nós toquemos a Eucaristia com fé, que nós nos joguemos diante de nosso Senhor como as pessoas do Evangelho de hoje. Nós temos a possibilidade de tocar Jesus todos os dias. Mas será que nós tocamos Jesus com fé? Muitos tocavam Jesus na ocasião lá da hemorroísa. Muitos tocavam Jesus. Mas uma tocou Jesus diferente, que ele percebeu. Quantas pessoas comungam todos os dias nesse planeta que Deus nos deu? Graças a Deus tem missa no mundo inteiro. Muita gente comunga. Mas a quantas pessoas Jesus pode dizer: esse me tocou? De fato, alguém me tocou. No meio desse monte de comungantes do planeta, alguém me tocou. Alguém comungou com fé. Alguém quis me tocar. Alguém quis me receber. Alguém se preparou para me receber. Se esforçou para estar aqui, para poder me tocar. Como aquela mulher que furou a multidão e precisou exercer um esforço tremendo para chegar até Jesus. Nós, ao comungarmos, precisamos comungar bem. Comungar todo dia ajuda. Obviamente, o sacramento tem a sua eficácia objetiva, ex opere operator. Mas os frutos da Eucaristia dependem da nossa intensidade de amor. Porque que Deus se dê a nós na Eucaristia é válido para todo mundo. Mas que nós colhamos os frutos da Eucaristia, aí depende do nosso coração. Que nós colhamos os frutos da Eucaristia, aí depende do nosso amor, da intensidade, da vontade que nós temos de receber a Deus. Santo Tomás de Aquino diz isso. Quando nós celebramos o dia de Corpus Christi, nós temos na liturgia uma sequência, a sequência de Corpus Christi. Na sequência de Corpus Christi, que é um hino belíssimo de Santo Tomás de Aquino, em determinado momento Santo Tomás diz: a Eucaristia é dado a todos, aos santos e aos ímpios. Quem entrar na fila da comunhão recebe a Eucaristia. O padre não tem como saber se você está em pecado grave, se não está, como está o seu coração, se está bem com Deus, se não está. Eu não vejo o coração de ninguém. A todos é dada a Eucaristia de Santo Tomás, ao pecador, ao ímpio e ao santo. Entrou na fila da comunhão, vai receber a Eucaristia. Mas a sua eficácia, a consequência dessa ação é diferente de Santo Tomás. Porque ao santo que comunga, a Eucaristia há de santificá-lo ainda mais, crescer no amor a Deus. Ao ímpio que comunga, a Eucaristia será sinal da sua condenação, de Santo Tomás. Isso é a teologia de São Paulo, né? São Paulo diz: quem comunga o corpo de Cristo, consciente do pecado mortal, comunga a sua própria condenação. A Eucaristia é a mesma, o corpo de Cristo é o mesmo. É válido, consagrou, é padre ordenado, disse as palavras da consagração, é válida. A Eucaristia está aqui, é o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a cada um que o comunga, o efeito é bem diverso, diz Santo Tomás. Vida e morte pode dar. Se comungamos bem,
se nos preparamos, se nos esforçamos para tocar Jesus, alguém me tocou, um poder saiu de mim, disse Jesus, e curou aquela mulher. Existe o poder da cura verdadeira. Mas também tocaram Jesus aqueles homens que o pregaram na cruz. Também tocaram Jesus os homens que flagelavam Jesus. Existem duas maneiras de tocar Jesus. Ou nós o tocamos com fé, como é aquela mulher que se joga no meio da multidão, como as pessoas do Evangelho de hoje que se jogam em Jesus para tocá-lo com fé e serem curados, porque querem tocar Jesus. Ou nós podemos tocar Jesus para maltratá-lo, como fizeram os algozes, como fez Pilatos, como fez aquele servo da casa do sumo sacerdote, que esbofeteou Jesus, deu um tapa em Jesus. Ele tocou Jesus, mas foi um toque que não santificou. Do contrário, talvez tenha servido para sua condenação eterna. Existem maneiras de tocar Jesus diferentes. Existe a maneira das pessoas do Evangelho de hoje, a maneira da hemorroísa, que com fé vai até Jesus e o toca para ser curado, para que voltemos à originalidade dos planos de Deus para nós. Ou existe a maneira de tocarmos Jesus como os algozes da cruz, da flagelação. Se nós comungamos bem, se nós nos preparamos, se nós estamos em estado de graça, se nós desejamos de todo o coração receber Jesus na Eucaristia para tocá-lo, nós somos como esse povo que vai até Jesus para ser curado dos nossos males. Mas se nós comungamos mal, em pecado grave, sem preparação alguma, só porque está na hora da comunhão, nós também tocamos Jesus, mas como os algozes, como aqueles que maltratam o Santíssimo Corpo de nosso Senhor. Peçamos a Deus a graça de uma fé verdadeira, de uma fé autêntica, que nos faça buscá-lo de todo o nosso coração, de modo particular na Santíssima Eucaristia. Que nós, ao recebermos a comunhão, estejamos de fato buscando a Deus. A comunhão não é só um momento da missa. Está na hora de comungar, eu levanto e vou comungar. A comunhão é o ápice da entrega eucarística. É a hora em que o Cristo, o Cordeiro imolado, se dá a cada um de nós. Portanto, comunguemos bem, toquemos nosso Senhor, que se deixa tocar por nós. Que a nossa vida seja uma inteira busca de nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.